Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Nina do canal Era Arte. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos fazer juntos essa linda bolsa com esse ponto maravilhoso em alto relevo. É uma bolsa muito fácil e rápida de fazer. Ela é feita toda em peça única. Esse ponto fantasia, ele é muito bonito mesmo. E a melhor parte é que é muito fácil de fazer. Só com 2 tipos de pontos a gente confecciona toda essa bolsa. E olha como essa bolsa ficou elegante, muito charmosa, muito chique. O acabamento lateral dela ficou bem reforçado e ao mesmo tempo ele é muito delicado. A bolsa toda ficou bem estruturada, principalmente essa parte da abertura aqui. Ficou bem fechadinha, bem reforçada. A nossa alça com essa ponteira em metal ficou muito delicada, bem acabada e com ar muito profissional. É uma bolsa que eu tenho certeza que vocês vão amar fazer. O espaço interno dela também é muito bom. Ele ficou bem espaçoso, bem grande. E a parte interna é muito bonita também. Se você quiser, pode colocar um forro. E esse modelo fica muito bom também com uma alça tiracolo. Pode ser de corrente ou a que você preferir. Fiz essa videoaula com todo carinho e dedicação para vocês. E espero que vocês gostem. E se você ainda não é inscrito no canal, se puder, por favor, se inscreva, deixe um like, um comentário, compartilhe com os amigos, porque a participação de vocês faz toda a diferença. Muito obrigada! Vamos para os materiais. Eu utilizei esse fio de poliéster de 4 milímetros da marca Arteseu. Gastei mais ou menos, com a alça inclusa, uns 600 gramas. Esse fio você pode comprar ele em cone de 400 gramas, 500 ou até 800. Eu comprei de 800 gramas, mas o fio é da sua preferência. Usei agulha de crochê número 4,5 milímetros. Uma agulha de crochê mais fina ou de tapeceiro para fazer os arremates, marcadores, isqueiro, agulha de costura simples, fio de nylon bem fininho, esse aqui é 0,20. 2 argolas articuladas, essas aqui são na cor dourada. E o tamanho delas é mais ou menos de 3 centímetros. Usei um botão imantado, esse modelinho aqui é de costurar, em 2 peças assim, e ele é de costurar, também na cor dourada. E o tamanho do botãozinho imantado é de 18 milímetros. Usei 2 ponteiras de metal na cor dourada, esse modelinho é com parafusinhos, para fazer o acabamento da nossa alça. Mede mais ou menos 3 centímetros e a aberturinha menos de 2 centímetros. Essas ponteiras são opcionais, não é necessário, mas se você optar em colocar, vai precisar de uma chave, tipo essa aqui, modelo Allen, para poder fixar esses parafusos. A chavezinha assim, ó, a ponteirinha, vai dar certo com a parte superior do parafusinho. Vou deixar o link desses materiais na descrição do vídeo. Usei uma alça de corrente, que também é opcional. Esse modelinho aqui, os elos são bem grossos, bem acabados. Gostei bastante dessa corrente. Ela já vem com esse mosquetão aqui na ponta, articulado, ó. Podem ver que é bem acabada essa alça, bem bonita. Ela já vem prontinha assim. E o tamanho dela é mais ou menos 1,25 metros. Se quiser diminuir ela, é só tirar algum dos elos da corrente. Vou deixar também o link na descrição do vídeo.
Vamos tirar algumas medidas. Vou dar aqui uma achatadinha na bolsa. E essa parte aqui de baixo, essa parte mais larga, está com 40 centímetros. Essa parte superior aqui está com mais ou menos 30 centímetros. E a abertura da bolsa está com mais ou menos 22 centímetros. A altura total ficou com 27 centímetros. Vamos medir a alça também. A nossa alça, já com as argolas articuladas, está medindo mais ou menos 52 centímetros. Vamos iniciar deixando um pedaço desse fio reservado, que vamos usar depois para fazer o fechamento da lateral da bolsa. Vou medir aqui mais ou menos 3 metros. Medi 1,5 m, dobro o fio e aqui no final eu tenho os 3 metros. Voltando aqui para fazer uma observação. Se o seu ponto for um pouco mais solto, pode ser que esses 3 metros não sejam o suficiente, então sugiro deixar 3,5 metros para garantir. Depois dessa medida, faço a minha laçada inicial. Essa laçada não vou contar como ponto, a partir daqui vou contar as minhas correntinhas. Esse fio aqui eu vou deixar reservado, não vou trabalhar com ele. Eu vou usar o fio que vem do novelo para fazer as correntinhas e todo o nosso trabalho da bolsa. Esse fio fica reservadinho aqui. Faço uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer um total de 76 correntinhas. Vou adiantar aqui as correntinhas e já volto. Finalizei aqui minhas 76 correntinhas, vamos medir. Esse nosso cordão de correntinhas está medindo mais ou menos 60 centímetros. Essa medida vai depender do fio que você estiver usando, da tensão do seu ponto, do tamanho da agulha. E esse comprimento aqui representa a altura final depois da nossa bolsa, porque estamos fazendo uma bolsa de peça única e vamos dobrar ela dessa maneira, então aqui vai ser a altura da nossa bolsa. Se você quiser ela mais alta, é só aumentar essas correntinhas iniciais. Se quiser menor, é só diminuir essa quantidade de correntinhas. É só observar que nesse ponto fantasia que vamos trabalhar, vamos utilizar múltiplos de 5. Então, se você for aumentar ou diminuir a quantidade de correntinhas, só observar esse detalhe. Nessa nossa primeira carreira, nós vamos trabalhar no verso dessas correntinhas. Vamos pegar esse cordão de correntinhas, girar e vamos trabalhar aqui pegando esses gominhos aqui do verso. Esses gominhos aqui. É aqui que vamos entrar com a agulha para fazermos os pontos dessa carreira. Esses gominhos serão nossos pontos de base dessa primeira carreira. Esse primeiro gominho aqui, esse meu primeiro ponto, eu não vou fazer, vou pular ele. Vou entrar com a agulha nesse segundo gominho aqui. É aqui que eu vou entrar com a agulha para dar início à nossa carreira. Essa nossa primeira carreira, vamos fazer ela toda em pontos baixos. Pulo então esse meu primeiro gominho, eu não faço, vou entrar com a agulha no segundo gominho. Entro com a agulha, pegando o segundo gominho, trago o fio que vem do novelo para frente. Estou com 2 laçadinhas em cima da minha agulha, pego o fio que vem do novelo, passo no meio das 2 laçadinhas, fazendo assim um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, pegando esse gominho aqui do verso, trago o fio que vem do novelo para frente, faço um ponto baixo. Vou para o meu próximo ponto de base, pegando o gominho, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, pegando o gominho do verso, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. Nós vamos seguir fazendo por toda essa carreira um ponto baixo para cada ponto de base,
pegando sempre esse gominho aqui do verso como ponto de base nessa primeira carreira. Não terá aumentos, essa nossa bolsa não terá aumentos. Iniciamos o nosso trabalho com um total de 76 correntinhas, pulamos a primeira correntinha, vamos finalizar a carreira com um total de 75 pontos baixos. Vou seguir fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto de base por toda essa carreira, até chegar aqui no finalzinho dela. Quando chegar aqui no final da carreira, volto com vocês. Vou adiantar aqui um pouco. Pegando esse gominho do verso na primeira carreira, vai se formando essa correntinha aqui, ó. Então, é por isso que estamos trabalhando pegando o gominho do verso. Vou adiantar aqui e já volto. Chegando aqui no final da carreira de pontos baixos, resta fazer os últimos pontos, vou fazer eles com vocês. Entro com a agulha no próximo ponto de base, pegando o gominho do verso e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo. E agora faço o meu último ponto dessa carreira de pontos baixos. Finalizamos assim a nossa primeira carreira com 75 pontos baixos. A partir dessa carreira, vamos começar com o tema da nossa bolsa, com o nosso ponto fantasia. Faço a correntinha de virada, giro o trabalho. Essa aqui é a minha correntinha de virada, não nela, e sim aqui. Esse aqui é o meu primeiro ponto da carreira. É aqui que vamos entrar com a agulha para iniciar a nossa carreira. A partir de agora, vamos trabalhar em todas as carreiras, pegando só essa alcinha aqui de trás da correntinha do ponto de base. Vamos iniciar todas as carreiras e finalizar todas as carreiras com 10 pontos baixíssimos. Entro com a agulha no meio da correntinha do meu primeiro ponto de base, pegando só a alcinha de trás, trago o fio para frente, estou com 2 laçadinhas na agulha, passo essa por dentro dessa, fazendo assim um ponto baixíssimo. Fiz meu primeiro ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha, passo essa laçadinha dentro dessa, fazendo ponto baixíssimo. Fiz o segundo ponto baixíssimo, faço o terceiro, vou para o próximo ponto de base, faço o quarto, o quinto, o sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10º. Como eu falei, vamos sempre trabalhar a partir de agora com 10 pontos baixíssimos no início da carreira. Vamos conferir. É só contar essas correntinhas superiores aqui. Fechou 10, tá ok. Vou colocar um marcador nesse meu ponto número 10 para termos como referência para as próximas carreiras. Já marquei aqui meus 10 pontos de início de carreira. Vamos aproveitar e marcar os 10 pontos do final da carreira também. É só contar aqui 10 correntinhas superiores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é o meu ponto número 10. Vou colocar um marcador nele. Conferindo aqui. Tá ok. Estão marcados 10 pontos do final da carreira também. Essa marcação de início e final de carreira vamos manter em todas as carreiras para facilitar o trabalho. Vamos agora fazer a sequência de 5 pontos altos. Lembrando que estamos sempre trabalhando pegando somente a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio para frente, tenho 3 laçadinhas na agulha, pego o fio do novelo, tiro 2 e depois as outras 2, fazendo assim um ponto alto. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás,
Tenho 3 laçadinhas, tiro 2 e depois as outras 2, fazendo o meu segundo ponto alto. Vou para o próximo ponto de base, faço o meu terceiro ponto alto, vou para o próximo ponto de base, faço o meu quarto ponto alto, e vou para o próximo ponto de base e faço o meu quinto ponto alto. Finalizamos assim uma sequência de 5 pontos altos, conferindo 1, 2, 3, 4, 5, está ok. Agora vamos fazer uma sequência de 5 pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Entro com a agulha no próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio do novelo, passo no meio da laçadinha que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço o segundo ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto, terceiro ponto baixíssimo, próximo ponto de base, faço o quarto ponto baixíssimo e vou para o próximo ponto e faço o quinto ponto baixíssimo. Finalizamos assim a sequência de 5 pontos baixíssimos. Conferindo, está ok. E agora a sequência dessa carreira será uma repetição do que acabamos de fazer. 5 pontos altos, depois 5 pontos baixíssimos, por toda a carreira, até chegar no próximo marcador. Fiz agora 5 pontos baixíssimos, a sequência será 5 pontos altos. Laçada na agulha, entro com a agulha no próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto alto. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto de base e faço o meu segundo ponto alto. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto de base, pegando sempre só a alcinha de trás do ponto de base, faço o meu terceiro ponto alto. Vou para o próximo ponto de base, faço o meu quarto ponto alto. E agora vou fazer o quinto ponto alto. Finalizamos assim uma sequência de 5 pontos altos. Conferindo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Está ok. Agora eu vou fazer a sequência dos 5 pontos baixíssimos. Entro com a agulha no próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás do ponto, trago o fio para frente e faço o primeiro ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço o segundo. Vou para o próximo ponto, faço o terceiro. Vou para o próximo ponto, faço o quarto. E vou para o próximo ponto e faço o quinto ponto baixíssimo. É só seguir fazendo dessa maneira por toda a carreira, fazendo uma sequência de 5 pontos altos, depois 5 pontos baixíssimos, até chegar aqui no marcador. Vou adiantar um pouquinho e já volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, estou fazendo a sequência dos 5 pontos altos. Nós iniciamos a carreira depois do marcador com 5 pontos altos. Vamos finalizar aqui também com 5 pontos altos antes do marcador. Finalizei aqui a sequência dos 5 pontos altos. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador, é onde vamos iniciar a sequência dos 10 pontos baixíssimos. Como foi feito no início da carreira, no final da carreira também sempre teremos 10 pontos baixíssimos. Entro com a agulha no ponto que estava com o marcador e faço um ponto baixíssimo. Vou recolocar o marcador para ter como referência para a próxima carreira. Vou para o próximo ponto de base e faço o meu segundo ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço o terceiro ponto. E sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base, lembrando que todas as carreiras estamos sempre pegando só a alcinha de trás do ponto de base. E eu estou fazendo esses 10 pontos baixíssimos de início e final de carreira um pouco mais justo, porque eu quero essa abertura da bolsa bem estruturada depois. Finalizei assim a minha segunda carreira com o total também de 75 pontos. Não terá aumentos essa bolsa. Esse nosso tema vai ficando assim com essa aparência de ondas, ó. Vai se criando essa ondulação. É um ponto fácil de fazer e fica muito bonito.
Faço a correntinha de virada e giro o trabalho. Nessa próxima carreira, faremos exatamente igual o que fizemos na carreira anterior. Vamos trabalhar com um conjunto de 2 carreiras iguais. Então, essa aqui vai ser a segunda carreira, que vai fazer parzinho com a carreira anterior. Essa aqui é a minha correntinha de virada, não nela, e sim aqui. Esse aqui é o meu primeiro ponto dessa carreira. Vou entrar com a agulha no meio da correntinha, pegando a alcinha de trás. Vamos continuar sempre trabalhando com a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Como eu já falei, essa próxima carreira será exatamente igual à carreira anterior que fizemos. Vai ser a repetição dela. Vamos trabalhar sempre com 2 carreiras iguais, para formar assim a nossa trama. Então, agora é só repetir exatamente o que foi feito na carreira anterior. Vamos iniciar com os 10 pontos baixíssimos. Entro no meu primeiro ponto de base, trago o fio para frente e faço o primeiro ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, faço o segundo ponto baixíssimo e sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base até completar os 10 pontos baixíssimos e chegar ali no marcador. Lembrando que eu estou trabalhando nesses 10 pontos baixíssimos iniciais e finais de carreira com uma tensão de um ponto um pouco mais justa. Já fiz 9 pontos baixíssimos, o próximo ponto é o ponto que está com o marcador. Tiro o marcador, no ponto que estava com o marcador, vou fazer o meu 10º ponto baixíssimo. Recoloco o marcador nesse ponto número 10 para servir como referência para as próximas carreiras. Vamos iniciar a sequência de 5 pontos altos depois do marcador, como foi feito na carreira anterior. Nós vamos casar os pontos dessa carreira com os pontos da carreira anterior, formando assim um parzinho. São 2 carreiras iguais. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto de base, trago o fio do novelo para frente, tenho 3 alcinhas na agulha, tiro 2 e depois eu tiro as outras 2, fazendo assim um ponto alto. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto de base, faço meu segundo ponto alto. Laçada na agulha, vou para o terceiro ponto alto. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto de base, faço o 4º ponto alto. E laçada na agulha, vou para o próximo ponto de base e faço o meu 5º ponto alto. Finalizamos assim a nossa sequência de 5 pontos altos. Casando os pontos dessa carreira com da carreira anterior, se formou aqui essa ondulação, esse volume que vai ficar em alto relevo depois. Agora, na sequência, vamos fazer os 5 pontos baixíssimos, como foi feito na carreira anterior. Entro com a agulha no próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás do ponto de base, trago o fio do novelo para frente, passo no meio da laçadinha que estava na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui a sequência de 5 pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Finalizei a sequência dos 5 pontos baixíssimos, agora vamos fazer a sequência dos 5 pontos altos. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto de base, faço o meu primeiro ponto alto, vou para o próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto, vou para o próximo ponto de base, faço o terceiro ponto alto, faço o 4º ponto alto, e agora eu faço o 5º ponto alto, finalizando assim a sequência dos 5 pontos altos. Agora vamos fazer a sequência dos 5 pontos baixíssimos, como foi feito na carreira anterior. Faço o primeiro ponto baixíssimo, o segundo ponto baixíssimo, o terceiro ponto, meu 4º ponto baixíssimo e o 5º ponto baixíssimo.
É só seguir fazendo dessa maneira por toda a carreira. Estamos alternando 5 pontos altos, depois 5 pontos baixíssimos, até chegar aqui no marcador. E estamos repetindo exatamente a mesma sequência que foi feita na carreira anterior. Vou adiantar aqui essa carreira e já volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, estou fazendo a sequência dos pontos altos. Já fiz 3 pontos altos. O próximo é o 4º ponto alto. E agora eu vou fazer o 5º ponto alto, antes do marcador. Iniciei a carreira depois do marcador com 5 pontos altos, finalizo também a carreira antes do marcador com 5 pontos altos. Tiro o meu marcador, no ponto que estava com o marcador, vou fazer um ponto baixíssimo. Recoloco o marcador e esse foi meu primeiro ponto baixíssimo da sequência dos 10 pontos baixíssimos que temos aqui no final da carreira. Vou para o próximo ponto de base, faço meu segundo ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto de base, faço o terceiro ponto baixíssimo e sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base até o final da carreira e completar os 10 pontos baixíssimos que precisamos ter no final da carreira também. Esse aqui é meu último ponto, está aqui o último ponto. Cuidado para não pular o último ponto, que ele pode ficar um pouco escondidinho, mas ele está aqui. Faço o meu 10º ponto baixíssimo, correntinha de virada e giro o meu trabalho. Finalizamos assim as nossas 2 carreiras iguais. A nossa próxima carreira será um pouco diferente. Essa próxima carreira terá uma sequência alternada em relação à carreira anterior. Nas 2 carreiras anteriores, depois do marcador, iniciamos com uma sequência de 5 pontos altos. Nessa próxima carreira, serão também 2 carreiras iguais. Iniciaremos com a sequência de 5 pontos baixíssimos, ficando assim diferente da carreira anterior, onde na carreira anterior iniciamos com 5 pontos altos, nessa vamos iniciar com 5 pontos baixíssimos. E aqui onde na carreira anterior tínhamos 5 pontos baixíssimos, nessa carreira teremos 5 pontos altos. É só esse detalhe que muda, no resto é tudo igual. Essa aqui é minha correntinha de virada, não nela, e sim aqui. Esse aqui é meu primeiro ponto da carreira e é aqui que eu vou entrar com agulha para iniciarmos essa carreira. Pegando sempre só a alcinha de trás do ponto. Lembrando que vamos trabalhar por toda a extensão da bolsa dessa maneira, pegando só a alcinha de trás do ponto. Entro com a agulha no meu primeiro ponto de base, trago o fio para frente e faço o meu primeiro ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, faço o segundo ponto baixíssimo e vamos seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base até completar os 10 pontos baixíssimos de início de carreira, que vai dar ali no marcador. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador, tiro o marcador. No ponto que estava com o marcador, vou fazer o meu 10º ponto baixíssimo. Recoloco o marcador. E agora vamos iniciar a sequência de 5 pontos baixíssimos, onde na carreira anterior eram os 5 pontos altos. Aqui vamos iniciar agora com 5 pontos baixíssimos. Entro com a agulha no próximo ponto de base, trago o fio para frente, faço o primeiro ponto baixíssimo, segundo ponto baixíssimo, terceiro ponto baixíssimo, quarto ponto e o meu 5º ponto. Finalizei assim a minha sequência de 5 pontos baixíssimos. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Agora eu vou fazer uma sequência de 5 pontos altos, onde na carreira anterior eram pontos baixíssimos. Estamos alternando essa sequência em relação à carreira anterior. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto de base,
Trago o fio para frente e faço o meu primeiro ponto alto. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto de base, faço o meu segundo ponto alto. Vou para o próximo ponto de base, faço o meu terceiro ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço o meu quarto ponto alto. E vou para o próximo ponto e faço o meu quinto ponto alto. Finalizei assim a minha sequência de 5 pontos altos. É bom conferir. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Agora vou fazer a sequência de 5 pontos baixíssimos. Vou para o próximo ponto de base, faço meu primeiro ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto de base, faço o segundo e sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base até completar os 5 pontos baixíssimos. Finalizando os 5 pontos baixíssimos, na sequência serão 5 pontos altos. Faço meu primeiro ponto alto, vou para o próximo ponto de base, faço o meu segundo ponto alto, vou para o próximo ponto de base, faço o meu terceiro ponto alto, faço o meu quarto ponto alto e o meu quinto ponto alto, finalizando assim a sequência dos 5 pontos altos. E agora eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixíssimos. Como podem observar, os pontos dessa carreira estão ficando desencontrados, alternados em relação à carreira anterior. Vamos seguir fazendo a sequência dessa carreira do jeito que estamos fazendo até chegar ali no marcador. Vou adiantar aqui a carreira e já volto com vocês no final dela. Chegando aqui no final da carreira, fiz a sequência dos 5 pontos altos, agora são 5 pontos baixíssimos. Iniciamos a carreira depois do marcador com 5 pontos baixíssimos. Vou finalizar aqui também com 5 pontos baixíssimos antes do marcador. Fiz aqui meus 5 pontos baixíssimos, o próximo ponto é o ponto que está com o marcador, que vai dar início à sequência de 10 pontos baixíssimos de final de carreira. Tiro o marcador, faço ponto baixíssimo no ponto que estava com o marcador, recoloco o marcador. Esse é meu primeiro ponto baixíssimo dessa sequência de 10. Vou para o próximo ponto, faço o segundo ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto de base, faço o terceiro ponto baixíssimo e sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Lembrando que nessa parte do início e final de carreira, esses 10 pontos, estou fazendo a tensão um pouco mais justa desses pontos. Resta fazer o meu último ponto de base aqui, meu 10º ponto baixíssimo. O ponto de base aqui está um pouco escondidinho, apertadinho. Cuidado para não esquecer ele ou pular, senão não vai fechar a contagem. Entro com a agulha no meu último ponto de base e faço meu 10º ponto baixíssimo. Correntinha de virada. Giro o trabalho. E agora, nessa nossa próxima carreira, a carreira número 5, ela será a repetição do que foi feito na carreira anterior, na carreira número 4. São 2 carreiras iguais. Então, essa fará parzinho com a carreira anterior. Iniciamos a carreira fazendo os 10 pontos baixíssimos, como em todas as carreiras. Vou entrar no meu primeiro ponto de base, que é esse aqui, pegando sempre a alcinha de trás da correntinha dos pontos de base. Entro com a agulha no meu primeiro ponto de base, trago o fio do novelo para frente, faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, faço o meu segundo ponto baixíssimo, vou para o próximo, faço o terceiro e sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base até chegar ali no marcador e completar os 10 pontos baixíssimos de início de carreira. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador,
Tiro o marcador e no ponto que estava com o marcador vou fazer o meu 10º ponto baixíssimo. Recoloco o marcador. Essa carreira será o parzinho da carreira anterior. Então, os pontos dessa carreira vão casar com os pontos da carreira anterior. Na carreira anterior, depois do marcador, iniciamos com 5 pontos baixíssimos. Nessa também faremos isso para formar assim o parzinho. Entro com a agulha no próximo ponto de base, faço meu primeiro ponto baixíssimo, faço o segundo ponto baixíssimo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto baixíssimo. Finalizei assim a sequência de 5 pontos baixíssimos. Agora vamos fazer uma sequência de 5 pontos altos, casando com a carreira anterior. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto de base, faço meu primeiro ponto alto. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto. Vou para o próximo ponto de base, faço o terceiro ponto alto. Faço o quarto ponto alto e o quinto ponto alto. Finalizei assim a minha sequência de 5 pontos altos. Vamos agora fazer a sequência dos 5 pontos baixíssimos. Entro com a agulha no próximo ponto de base, faço o primeiro ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto, faço o segundo, terceiro, quarto ponto baixíssimo e o quinto ponto baixíssimo. Agora, na sequência, faremos 5 pontos altos. Fiz o meu primeiro ponto alto, meu segundo ponto alto, meu terceiro ponto alto, quarto ponto e o quinto ponto alto. Finalizei assim a sequência dos 5 pontos altos. Agora vamos fazer 5 pontos baixíssimos. Fiz um ponto baixíssimo, o segundo, terceiro, quarto e o quinto ponto baixíssimo. Essa carreira, os pontos estão casando com os pontos da carreira anterior. São sempre 2 carreiras iguais. Vou adiantar aqui essa carreira até o marcador ali e já volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, fiz os 5 pontos altos, restam fazer os 5 pontos baixíssimos antes do marcador. No início da carreira, depois do marcador, iniciamos com 5 pontos baixíssimos e vamos finalizar aqui, antes do marcador, do final da carreira, também com 5 pontos baixíssimos. Finalizei aqui meus 5 pontos baixíssimos, agora resta fazer essa sequência de 10 pontos baixíssimos de final de carreira. Tiro o marcador, faço o meu primeiro ponto baixíssimo, recoloco o marcador e vou para o próximo ponto de base e faço o meu segundo ponto baixíssimo dessa sequência de 10 pontos baixíssimos. E sigo fazendo aqui um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Chegando aqui no final da carreira, falta fazer o último pontinho. Tá aqui ele, também está escondidinho. Cuidado para não esquecer dele. Entro com a agulha no meu último ponto de base e faço o meu 10º ponto baixíssimo. Correntinha de virada, giro o trabalho. Finalizamos assim a segunda carreira, que fez parzinho com a carreira anterior, onde os pontos casaram. A partir de agora é só repetição. Vamos trabalhar 2 carreiras, onde iniciamos com uma sequência de 5 pontos altos depois do marcador. Depois vamos fazer 2 carreiras, onde iniciamos uma sequência de 5 pontos baixíssimos depois do marcador. Depois, novamente, 2 carreiras, onde iniciamos com a sequência de 5 pontos altos depois do marcador. E assim sucessivamente, até atingir o tamanho desejado, a largura desejada da nossa bolsa.
Iniciamos a próxima carreira como as demais, fazendo 10 pontos baixíssimos. Entro com a agulha no meu primeiro ponto de base, pegando sempre só a alcinha de trás do ponto e faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, faço o segundo ponto baixíssimo e sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base até completar os 10 pontos baixíssimos, até chegar aqui no marcador. Fiz 9 pontos baixíssimos, o próximo ponto é o ponto que está com o marcador, tiro o marcador, faço o meu 10º ponto baixíssimo e recoloco o marcador. Nas duas carreiras anteriores, depois do marcador, iniciamos com a sequência de 5 pontos baixíssimos. Então, nessa carreira, vamos iniciar com a sequência de 5 pontos altos. Essa será a nossa primeira carreira de 2 carreiras que faremos iguais. Fiz o meu primeiro ponto alto, vou para o segundo ponto alto, faço o terceiro ponto alto, vou para o meu quarto ponto alto e finalizo com o meu quinto ponto alto. Fiz assim a sequência de 5 pontos altos. Agora vamos fazer a sequência de 5 pontos baixíssimos. Fiz o meu primeiro ponto baixíssimo, o segundo, vou para o terceiro, faço o quarto e faço o meu quinto ponto baixíssimo. E sigo repetindo essa sequência de 5 pontos altos, depois 5 pontos baixíssimos, até chegar ali no marcador. Já volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, estou fazendo a minha sequência dos 5 pontos altos. Iniciei a carreira depois do marcador com 5 pontos altos e vou finalizar também com 5 pontos altos antes do marcador do final de carreira. Fiz aqui meus 5 pontos altos, o próximo ponto é o ponto que está com o marcador, onde vamos dar início na sequência de 10 pontos baixíssimos de final de carreira. Tiro o marcador, fiz o ponto baixíssimo e recoloco o marcador. Esse é meu primeiro ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto, faço o segundo, vou para o próximo ponto, faço o terceiro e sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base até completarmos os 10 pontos baixíssimos aqui no final da carreira. Vamos trabalhar por todo o corpo da bolsa assim, no início e no final da carreira, sempre com 10 pontos baixíssimos. Esse aqui agora é meu último ponto, o 10º ponto baixíssimo. Faço a correntinha de virada e giro o meu trabalho. Essa próxima carreira agora será a nossa carreira parzinho da carreira anterior. Vamos repetir exatamente o que foi feito na carreira anterior. Essa carreira aqui, os pontos vão casar com os pontos da carreira anterior. Inicio fazendo os nossos 10 pontos baixíssimos de início de carreira. Fiz 9 pontos baixíssimos, o 10º é o ponto que está com o marcador. Tiro o marcador, no ponto que estava com o marcador, faço o meu 10º ponto baixíssimo. Recoloco o marcador. Olhem como está ficando bem estruturada essa parte aqui dos 10 pontos baixíssimos, aonde vai ser a abertura da nossa bolsa. Agora vamos fazer a segunda carreira, que vai ser igual à carreira anterior. São 2 carreiras iguais e essa vai fazer o parzinho com a carreira anterior. Os pontos vão casar. Vou iniciar fazendo a sequência de 5 pontos altos, como na carreira anterior. Fiz meu primeiro ponto alto, vou para o próximo ponto de base, faço meu segundo ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço meu terceiro ponto alto. Vou para o próximo ponto de base, faço meu quarto ponto alto.
e faço o meu quinto ponto alto, finalizando assim a sequência dos 5 pontos altos. Agora vou fazer 5 pontos baixíssimos, uma sequência de 5 pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Finalizando aqui a sequência dos 5 pontos baixíssimos, e agora vamos seguir fazendo a mesma coisa até o final da carreira, até chegar ali no marcador. Vou repetindo 5 pontos altos e depois 5 pontos baixíssimos. Chegando aqui no final da carreira, estou terminando a minha sequência de 5 pontos altos. Iniciei a carreira depois do marcador com 5 pontos altos. Vou finalizar a carreira antes do marcador, também com os mesmos 5 pontos altos. O próximo ponto agora é o ponto que está com o marcador. E vamos tirar o marcador e dar início à sequência de 10 pontos baixíssimos de final de carreira. Tiro o marcador, faço o ponto baixíssimo no ponto que estava com o marcador e recoloco o marcador. Esse é o meu primeiro ponto baixíssimo dessa sequência de 10 pontos baixíssimos. Vou para o próximo ponto de base, faço meu segundo ponto baixíssimo, vou para o próximo, faço o terceiro e sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base, até completar os 10 pontos baixíssimos de final de carreira. Esse aqui é meu último ponto de base, vai ser meu 10º ponto baixíssimo. Está aqui, ó, meio apertadinho, mas está aqui. Pego meu último ponto de base da carreira e faço meu 10º ponto baixíssimo. Correntinha de virada. Está ficando assim nosso ponto fantasia. É uma trama muito fácil de fazer. É só seguir fazendo essa sequência que a gente vem fazendo, sempre de 2 carreirinhas iguais, vai formando essas ondulações e essa parte aqui em alto relevo, esses gomos aqui em alto relevo, vai deixar a peça final muito bonita. Além de ser fácil, também é muito rápido de fazer esse ponto fantasia. Vou medir agora o comprimento dessa peça, porque a tendência sempre é, depois de tecer um pouco, diminuir o tamanho. Estou aqui com um total de 57 centímetros. Essa medida aqui vai definir depois a altura da nossa bolsa, porque nós vamos dobrar essa peça ao meio, então essa aqui vai ser a altura total. Se você quiser ela mais alta ou menor, lá no início tem que mexer na quantidade de correntinhas iniciais que a gente fez, certo? Lembrando que estamos trabalhando com múltiplos de 5 no tema dessa nossa bolsa. Acho que já deu para entender como vai ser o corpo da nossa bolsa. Vamos crescer ela só repetindo exatamente o que a gente vem fazendo. Em todas as carreiras, os primeiros 10 pontos da carreira e os últimos 10 pontos serão feitos pontos baixíssimos. Vamos trabalhar sempre com 2 carreiras iguais. Essas 2 carreiras eu vou iniciar depois do marcador com uma sequência de 5 pontos altos, depois uma sequência de 5 pontos baixíssimos e assim sucessivamente até chegar no marcador e finalizar a carreira com os 10 pontos baixíssimos. Nas outras 2 carreiras, vamos iniciar depois do marcador com 5 pontos baixíssimos, depois 5 altos e assim sucessivamente. É só isso que muda. E vou fazer a quantidade de carreiras necessárias até chegar na largura que eu quero da minha bolsa. Eu vou adiantar aqui algumas carreiras e já volto com vocês para falar o total de carreiras que eu fiz. Cheguei aqui no final do corpo da bolsa, fiz um total de 42 carreiras. A nossa primeira carreira foi de pontos baixos. Depois eu fiz 41 carreiras com esse ponto fantasia, um total de 42 até agora. Resta fazer a última carreira, que também será de pontos baixos.
para coincidir com o início do nosso trabalho, que foi uma carreira de pontos baixos. Mas antes vamos tirar algumas medidas. Depois de tecer, essa parte maior aqui ficou mais ou menos com quase 57 centímetros. Esse tamanho vai representar depois a altura da nossa bolsa. Vamos dobrar ela e esse comprimento aqui vai representar a altura da nossa bolsa. Essa medida aqui está com mais ou menos 36 centímetros e essa medida representa a largura da nossa bolsa. Então, se você quiser ela maior, mais larga, é só continuar fazendo mais algumas carreiras. Se quiser ela menor, é só diminuir essa quantidade de carreiras que foram feitas. Se você se perdeu no meio da contagem de carreiras ou achar complicado fazer essa contagem devido a esse ponto fantasia, fica mais fácil contarmos esses gomos aqui em alto relevo, esses volumes em alto relevo. A minha última carreira, fiz ela com esse lado aqui voltado para cima. Aqui está meu fio inicial e aqui está minha última carreira. Vamos agora escolher o lado avesso e direito. Eu vou considerar aqui esse lado sendo o meu lado avesso. E vou considerar esse lado aqui, onde esses volumes em alto relevo estão bem definidos, sendo o meu lado direito. Mas os dois lados estão muito lindos. Você pode optar qualquer um deles para ser o seu lado direito ou avesso. Já fiz bolsa com esse lado aqui sendo o lado direito e ficou muito linda. Mas nessa proposta de hoje vou considerar esse o meu lado avesso e esse o meu lado direito. Então, nesse meu lado avesso aqui, na primeira fileira, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 desses volumes aqui em alto relevo. Na segunda fileira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também. Do lado direito, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E na segunda fileira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos agora para a nossa última carreira, que nesse caso é a carreira número 43. Como eu falei anteriormente, você pode aumentar essa quantidade de carreiras ou diminuir de acordo com a sua preferência para a largura dessa bolsa. Faço a correntinha de virada, giro o trabalho e nessa nossa última carreira, que será toda em pontos baixos, vamos também pegar somente a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Vamos entrar aqui no meio da correntinha e pegar só essa alcinha de trás. Já vou iniciar desde o primeiro ponto da carreira fazendo pontos baixos. Entro com a agulha no meu primeiro ponto de base, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Não vamos fazer nessa última carreira, nem nos 10 primeiros pontos iniciais e nem nos 10 pontos finais de carreira, aqueles pontos baixíssimos. Nós não vamos fazer. Essa carreira vai ser toda ela em pontos baixos, desde o primeiro ponto da carreira até o último ponto da carreira. Vai ser um ponto baixo para cada ponto de base. Quando eu chego aqui no marcador, é só tirar o marcador, não precisamos mais dele, e vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E sempre pegando só essa alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Eu vou adiantar aqui essa carreira de pontos baixos e já volto com vocês no final dela.
Chegando aqui no final da carreira, no próximo marcador, é só tirar o marcador e seguir fazendo pontos baixos. Não vamos fazer aqueles 10 pontos baixíssimos de final de carreira, como também não fizemos os 10 pontos baixíssimos no início. A carreira toda é em pontos baixos. Estamos repetindo a mesma coisa que foi feito na primeira carreira do trabalho, que foi uma carreira toda em pontos baixos. Vamos finalizar o nosso trabalho também com uma carreira toda em pontos baixos. Falta fazer aqui o último ponto. Ele pode ficar um pouco escondidinho, esse nosso último ponto de base. Cuidado para não pular ele. Está aqui, ó, meu último ponto de base. Entro com a agulha no meio da correntinha, pegando só a alcinha de trás, como a gente vem fazendo. Entro com a agulha no meu último ponto de base, trago o fio para frente e faço o último ponto baixo da carreira. Finalizamos assim a nossa bolsa. A nossa última carreira ficou agora igual à nossa primeira carreira, que era uma carreira de pontos baixos. Ficou assim simétrico o nosso trabalho. Vamos agora fazer o fechamento dessa bolsa. Vamos fechar as laterais dela. Como eu falei anteriormente, eu optei por esse lado aqui sendo o meu lado direito, esse aqui, ó. E esse outro lado sendo o meu lado avesso. Eu vou fazer o fechamento da carreira pelo lado avesso. Então, eu vou dobrar a minha bolsa, deixando o lado direito para dentro, dessa forma, e o lado avesso para fora, assim. E vamos trabalhar nessa lateral aqui. Não vou cortar esse fio, né? Vou já dar continuidade fazendo o fechamento da carreira com esse fio que vem do novelo aqui. Não vou precisar cortar ele. Vamos então fazer o fechamento da lateral da bolsa pelo lado avesso da bolsa, fazendo pontos baixos. Vamos fazer aqui uma carreira de pontos baixos, onde vamos unir as duas laterais da bolsa. Vou pegar sempre somente essa alcinha aqui de trás da correntinha do ponto de base. Está aqui minha correntinha do ponto de base. Vou pegar sempre somente essa alcinha aqui de fora, ó. Essa alcinha aqui, sempre a alcinha de fora do ponto de base. Tanto desse lado, como do outro lado também. Vou pegar sempre somente essa alcinha de fora aqui, ó. Entro no meio da correntinha do ponto de base e vou trabalhar pegando essa alcinha de fora. Já entro aqui direto no meu primeiro ponto de base desse lado da bolsa aqui. Está aqui meu primeiro ponto de base desse lado da bolsa. Estou com a minha laçadinha com a agulha desse lado. Vou fazer isso aqui, ó. Vou entrar direto aqui, pegando somente essa alcinha aqui de fora, ó. Saindo aqui no meio da correntinha do ponto de base. Vou para o outro lado, pegando o primeiro ponto desse outro lado também. Entrando no meio da correntinha, tá aqui minha correntinha do primeiro ponto desse lado. Entro no meio da correntinha, pegando só essa alcinha de fora. Trago o fio do novelo aqui para frente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base desse lado aqui. Tá aqui meu próximo ponto de base, entro, pegando somente a alcinha de fora aqui da correntinha, ó. Entro com a agulha dessa maneira, saindo no meio da correntinha, pegando só a alcinha de fora. E vou para o próximo ponto do outro lado, que está aqui meu próximo ponto, e vou pegar só essa alcinha aqui de fora também. Entro com a agulha, pegando só a alcinha de fora da correntinha, trago o fio para frente, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base desse lado da bolsa,
pegando somente essa alcinha aqui, de fora da correntinha. E vou para o próximo ponto, do outro lado da bolsa, pegando só essa alcinha de fora também da correntinha. Trago o fio para frente, faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, pegando só a alcinha de fora da correntinha desse ponto. E o próximo ponto do outro lado da bolsa, pegando também só essa alcinha de fora da correntinha. E faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, pego essa alcinha desse lado e a alcinha de fora do outro lado. Trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto desse lado, pegando só a alcinha de fora da correntinha. E vou para o próximo ponto do outro lado, pegando só a alcinha de fora da correntinha também. Trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Próximo ponto desse lado, próximo ponto do outro lado. Estamos sempre pegando os pontos correspondentes desse lado, do outro lado. Por exemplo, se desse lado estou pegando o ponto número 10, do outro lado também tenho que pegar o ponto número 10. Sempre tenho que pegar os pontos certos correspondentes. E sigo fazendo dessa maneira por toda essa lateral da bolsa, fazendo pontos baixos, unindo os dois lados da bolsa, pegando sempre só a alcinha de fora da correntinha do ponto de base de cada um dos lados. Vou adiantar aqui a carreira e já volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, restam apenas um ponto desse lado e um ponto do outro lado, e também esse um pontinho aqui que faz a curvinha aqui embaixo, porque nós trabalhamos a carreira com um número ímpar de pontos. Então, sobraram 3 pontos aqui, um de um lado, outro do outro, e esse que faz a curvinha. Vou trabalhar agora esse meu último ponto baixo pegando todos esses pontos. Então, vou pegar aqui a alcinha de fora desse ponto desse lado, já coloco junto na agulha a alcinha de fora do ponto que faz a curvinha aqui embaixo e a alcinha de fora do ponto de base do outro lado. Dessa maneira. Trago o fio para frente, passo no meio disso aqui tudo e faço um ponto baixo. Finalizamos assim o fechamento da lateral dessa bolsa. Agora é só cortar o fio que vem do novelo, corto o fiozinho e vamos fazer o arremate dele aqui nessa parte avessa da bolsa. Tiro da minha agulha, com a ajuda de uma agulha de crochê mais fina ou uma agulha de tapeceiro, vou caminhar com esse fio entre os pontos, vou dar um nozinho aqui, bem apertadinho, caminho mais um pedacinho com esse fio, escondendo ele. Depois que eu já caminhei um bom pedaço, vou pegar e cortar o excesso desse fio e queimar a pontinha na chama do isqueiro. Vou desvirar aqui para mostrar como ficou do lado direito da bolsa. Ficou assim, ó. Ficou bem reforçado e bem bonito. Essa linhazinha que se formou aqui, ó, esse detalhe dá um toque todo especial para essa lateral também. Ficou bem bonitinho mesmo. Ficou assim, ó. Vou desvirar agora novamente para o lado avesso, porque vamos fazer agora o fechamento da outra lateral. Nessa outra lateral, nós vamos usar aquele fio que nós deixamos reservado lá no início do trabalho. Vou abrir ele aqui, eu havia enrolado para não me atrapalhar. E vamos fazer essa costura da lateral com pontos baixos, como foi feito do outro lado.
Vamos trabalhar pegando sempre a alcinha de fora da correntinha do ponto de base, como foi feito do outro lado, pegando só essas alcinhas aqui, ó. Essas aqui. Pegando essas alcinhas desses pontos de base, vai se formar lá do lado direito da bolsa aquele detalhezinho daquela linha contornando a lateral que eu mostrei para vocês antes. Estou com minha peça dobrada ao meio, com o lado avesso para cima e o lado direito para o lado de dentro da bolsa. Vamos fazer a costura do lado avesso, como foi feito do outro lado. Entro com a agulha no meu primeiro ponto de base desse lado e no meu primeiro ponto de base do outro lado, pegando só essas alcinhas de fora do ponto de base. Trago o fio que vem do novelo para frente e vou fazer uma correntinha, que vai ser o meu primeiro ponto da carreira. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de fora da correntinha e saindo com a agulha aqui no meio da correntinha. Pego o próximo ponto de base do outro lado, também pegando só a alcinha de fora da correntinha. Trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, pegando só essa alcinha de fora, e o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de fora do ponto também, e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base desse lado, pegando só essa alcinha, e o próximo ponto de base do outro lado, pegando só a alcinha de fora também, e faço um ponto baixo. E sigo fazendo dessa maneira por toda essa lateral da bolsa. Vamos repetir exatamente o que foi feito lá do outro lado, no fechamento da lateral da bolsa. Vou adiantar aqui um pouco essa carreira, esse fechamento. Volto com vocês aqui no finalzinho dela para terminarmos essa lateral. Chegando aqui no final do fechamento dessa lateral, sobraram os mesmos 3 pontos como do outro lado. Um ponto desse lado, o outro ponto do outro lado e esse pontinho que faz a curva. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá do outro lado. Entro com a agulha, pegando só a alcinha de fora do ponto desse lado. Pego a alcinha de fora do ponto que faz a curvinha aqui embaixo e a alcinha de fora do ponto do outro lado. Dessa maneira. Trago o fio do novelo aqui para frente e faço um ponto baixo. Finalizamos assim o fechamento dessa lateral. Aqueles 3 metros iniciais que havíamos deixado reservado lá no início, sobrou só esse pedacinho aqui para mim. Se o seu ponto for mais solto, pode ser que falte fio então. Então, eu sugiro deixar ao invés de 3 metros, 3,5 metros lá no início. Vou tirar esse fio da agulha e vamos agora arrematar esse fio aqui pelo lado de dentro, como fizemos lá do outro lado. Com a ajuda de uma agulha de crochê mais fina, vou conduzindo esse fio entre os pontos, dou um nozinho bem apertadinho, depois eu conduzo mais um pedaço, escondendo esse fio aqui. Corto o excesso agora e queimo a pontinha na chama do isqueiro. Vamos desvirar a nossa bolsa para o lado direito e ver como ficou esse nosso acabamento lateral. A nossa bolsa está ficando assim, ela tem essa abertura bem reforçada, bem fechadinha. Esse ponto, ele é muito bonito mesmo, com essa parte em alto relevo, ficou muito bonito. A lateral dela é bem fechadinha, bem reforçada. Tem esse detalhezinho também, desse contorno, dessa linha na lateral, que ficou bem delicado, bem bonito. É uma bolsa realmente muito estilosa, gostei bastante. Vamos fazer agora a alça para essa nossa bolsa. Vou fazer uma laçada inicial. Essa laçadinha inicial vou deixar ela mais soltinha, porque eu vou usar ela como um ponto.
A partir dessa laçadinha, vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou fechar agora naquela laçada inicial que eu deixei mais soltinha, aqui assim, ó. Entro com a agulha nessa laçadinha inicial, trago o fio do novelo para frente, passo no meio da laçada que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar agora de uma forma circular, espiral, sem fechamento de carreira. E vamos pegar sempre essa laçadinha aqui, essa alcinha de fora da correntinha do ponto de base. É essas alcinhas aqui que nós vamos pegar para fazer os nossos pontos. Sempre pegando só essa alcinha de fora da correntinha do ponto de base. E vamos trabalhar fazendo sempre pontos baixíssimos. Entro com a agulha no meu próximo ponto de base, pegando só essa alcinha aqui de fora da correntinha do ponto de base. Trago o fio do novelo para frente e passo no meio do ponto que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de fora, faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de fora, faço um ponto baixíssimo. Com a ajuda aqui do dedo, eu fico segurando e vou girando essa peça. Entro para o próximo ponto de base e faço ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, pegando só essa alcinha, fazendo ponto baixíssimo. À medida que vai crescendo o trabalho, fica mais fácil visualizar essa alcinha que temos que pegar para fazer o ponto baixíssimo, porque essa alcinha vai ficando aqui em cima, ó, bem definida, então fica mais fácil. Sigo fazendo dessa maneira, pegando sempre a próxima alcinha aqui do ponto de base e fazendo um ponto baixíssimo. E vou girando essa pecinha aqui na minha mão. À medida que vai crescendo, vai começando a aparecer mais a forma tubular dessa nossa alça. Vou ajeitando aqui e agora aqui fica bem fácil visualizar essas alças, ó. Elas estão aqui em cima bem definidas. É só entrar na próxima alcinha aqui e fazer o ponto baixíssimo. E vou girando esse trabalho na minha mão. Sempre cuidar para não pular nenhum ponto, nenhuma alcinha dessas, porque senão essa forma tubular vai afinar e vai deformar ela. Então, só cuidar esse detalhe. Não temos fechamento de carreira, é uma peça toda em forma espiral, contínua. Então, vamos circulando, fazendo dessa maneira, sempre pegando a próxima alcinha aqui em cima e fazendo um ponto baixíssimo. E vamos trabalhando assim até atingir o tamanho desejado. Agora dá para visualizar bem, ó, essas nossas alcinhas superiores aqui. Então, não tem mais erro. É só pegar a próxima alcinha aqui e fazer um ponto baixíssimo. E vamos seguir fazendo dessa maneira até atingir o tamanho desejado. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Finalizei aqui o tamanho da minha alça, vamos medir. Eu fiz mais ou menos uns 45 centímetros. Vamos cortar o fio que vem do novelo, vou deixar aqui um pedacinho maior. Vou queimar para não ir desfiando enquanto trabalha, tiro da agulha e vou colocar numa agulha de tapeceiro para fechar um pouquinho essa abertura. Então, vou passar essa agulha nessas alcinhas aqui, nesses pontos. Entro com a agulha nesse pontinho aqui, nessa alcinha. Vou para a próxima alcinha. Entro com a agulha aqui também. Eu vou contornar essa abertura aqui. Vou para o próximo ponto, pegando essa alcinha. E pego mais essa alcinha aqui.
E agora eu vou puxar esse fio e apertar bem essa aberturinha para ficar bem fechadinha. Vou dar um nozinho aqui também. E vou conduzir esse fio agora para o lado de dentro dessa alça. Com a ajuda de uma agulha de crochê mais fininha, vou pegar e vou levar esse fiozinho aqui para o lado de dentro da alça. Vou levar aqui mais um pedacinho. Agora é só cortar o excesso, queimar a pontinha na chama do isqueiro e levar essa pontinha para o lado de dentro da alça. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Com a ajuda de uma agulha de crochê, vou levar esse fio aqui para dentro. Vou ajeitando, levo mais um pedacinho. E vou cortar o excesso, queimar a pontinha na chama do isqueiro e levar essa pontinha aqui para dentro. A nossa alça está pronta. Você pode pegar e colocar essa alça direto na argola articulada. Colocar ela aqui, só abrir a argola e colocar a alça aqui e depois fixar na bolsa. Mas nessa proposta, eu vou colocar essa alça numa ponteira aqui de metal, nessa ponteirinha na cor dourada. É uma ponteira que vem com 2 parafusinhos. E o tamanho dela é mais ou menos 3 centímetros de comprimento e a abertura dá um pouco menos de 2 centímetros. Então, essa parte aqui é opcional. Se você não quiser, não precisa. Eu vou fazer aqui com essa ponteira. Ela vem com esses parafusinhos, é só desparafusar e tirar. E agora vamos colocar a alça, uma ponta da alça aqui dentro. Você pode colocar um pingo de cola lá no fundo também, se preferir, mas não é necessário, porque esses parafusinhos vão deixar bem fixa essa alça. Eu entro com essa ponteirinha e vou girando, vou ajeitando. Com a ajuda de uma tesoura, eu ajudo também a ir empurrando essa parte da alça, essa ponta da alça aqui para dentro. Vou girando e ajeitando. E posso ver aqui através dos furinhos dessa ponteira se essa alça já chegou bem lá no fundinho, se ela já está bem posicionada. Aqui, ó, através desses furinhos dá para ver. Vou ajeitar aqui mais um pouquinho. Já coloquei ela bem aqui dentro, está ok? E agora eu vou colocar esse parafusinho que precisa dessa chavezinha pequena aqui. É fácil de achar essa chave na internet e ela é bem baratinha. É uma chavezinha que vai dar certo com essa ponteirinha do parafuso. Você pode procurar com o nome de chave Allen, se eu não me engano. Vou deixar também o link dessa chavezinha na descrição do vídeo para facilitar. Coloco o parafusinho no furinho dele, dou uma empurradinha para dentro e com o auxílio da chavezinha vou girando aqui até esse parafuso entrar totalmente. Se você sentir dificuldade do parafuso entrar, dá uma mexidinha na alça até o parafuso achar assim uma frestinha, um buraquinho desse nosso crochê, dessa nossa trama, aí ele entra mais fácil. Finalizando aqui a fixação desse primeiro parafuso, ele entrou totalmente. Agora eu vou colocar o segundo parafuso. Entro com ele aqui, dou uma empurradinha. E agora vamos pegar a chavezinha e fazer a mesma coisa que fizemos no outro. É só ir girando o parafuso aqui até ele entrar totalmente.
Finalizei aqui a fixação do meu segundo parafuso. Podem ver que a alça fica bem fixa, não tem perigo dela escapar e dá um acabamento muito bonito para a nossa alça. Ele vai dar um acabamento bem profissional. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Pego a minha ponteira, dou uma achatadinha aqui na minha pontinha da alça de crochê, empurro ela para dentro. Com o auxílio de uma tesoura, vou empurrando, vou girando aqui e ajeitando. Através dos furinhos da ponteira, consigo visualizar se a alça já entrou totalmente. Uma vez ela lá dentro, vou colocar os parafusos. Fixo o meu primeiro parafusinho. O meu primeiro parafuso já está fixo, agora eu vou colocar o segundo parafusinho. Finalizando aqui a fixação do segundo parafuso, tem que colocar o parafuso bem para dentro. Ó, ela fica bem resistente, não tem perigo de escapar. Vamos medir. Estou com os 45 centímetros. Com essas ponteiras, a alça, ela fica com um acabamento muito bonito e bem profissional. Mas, como eu falei anteriormente, não há necessidade de colocar essas ponteiras. Você pode colocar direto numa argola articulada ou costurar direto na bolsa. Vou agora fixar essas ponteiras nas argolas articuladas e está pronta a nossa alça. Vamos agora fazer o fechamento da nossa bolsa. Eu vou colocar um botão imantado. Esse aqui é na cor dourada e ele tem mais ou menos 18 milímetros o tamanho dele. Ele é de costurar, vai uma pecinha de um lado e a outra pecinha do outro lado, dessa maneira. Eu vou usar uma agulha de costura normal e um fio de nylon bem fininho. Já dei um nozinho aqui no meu fio e eu gosto de queimar a pontinha desse fio de nylon. Agora vamos ver aonde vai ser colocado esse botão imantado. Eu vou medir aqui mais ou menos a abertura e vou achar o centro dela. Estou aqui bem na parte superior, mais ou menos com 20 centímetros, e o centro é aqui no meio com 10. Então, vou posicionar o meu botão mais ou menos por aqui. Achei o local onde eu vou colocar o botão, pego uma parte dele e vou colocar aqui desse lado. Vou fazer esse nozinho inicial do meu fio atrás desse botãozinho imantado para não aparecer. Então, eu vou fixar aqui atrás desse botãozinho. E agora eu vou pegar e vou entrar com a agulha nesse furinho e vou levar a agulha para o lado de fora da bolsa. Vou retornar com esse fio bem próximo da onde ele saiu, para que ele não apareça do lado de fora. Retorno aqui dentro desse furinho. Volto novamente com a agulha para o lado de fora e retorno com ela bem próximo da onde saiu. É costurinha simples, vai e volta. Vou fazer aqui alguns pontinhos para fixar esse furinho. Vou fazer aqui uns 3, 4 pontinhos para fixar esse furo. Quando ele já estiver fixo, eu vou conduzir aqui esse fio para o outro furo, aqui por trás do botão imantado, ó, para que ele não apareça. E saio com a agulha próximo do outro furinho. Entro com a agulha no próximo furinho e levo essa agulha para o lado de fora da bolsa. Retorno com a agulha bem próximo da onde o fio saiu do lado de fora para que não apareça esse fio lá do lado de fora.
E agora é só repetir a mesma coisa. Terminei de fixar esse furinho, vou conduzir para o próximo furo, fixo o próximo furo, depois eu conduzo para o último furinho, até todos estarem fixos. Já fixei aqui os 4 furos, vamos arrematar esse fio. Vou entrar com agulha, pegando um fiozinho aqui por trás e vou dar um nozinho, bem apertadinho. Você pode dar mais de um nozinho também. E vou conduzir a agulha aqui por baixo, pegando alguns pontinhos do crochê junto do nosso fio e vou levar aqui para o outro lado. E vou conduzir esse fio agora novamente para o outro lado, pegando sempre alguns fiozinhos do nosso crochê junto e vou conduzir ele lá para o outro lado. E agora eu vou cortar esse fio e essa pontinha que sobrou eu vou queimar, de maneira que ela suma e se esconda atrás do botão imantado. Uma parte do botão imantado está fixa e para fixar a outra, você pode medir e achar o meio ou colocar ela assim no local certo, ajeitar bem direitinho aqui a abertura, de maneira que fique bem posicionado no lugar certinho, bem direitinho, e com a ajuda da mão, com o dedo aqui, ó, eu vou segurar essa parte e vou abrir. E assim eu tenho a posição certa da outra metade do botão imantado. E agora é só fazer a costurinha simples, vai e volta, para dentro e para fora da bolsa, como a gente fez na outra metade. É só repetir a mesma coisa. Finalizei aqui a colocação do botão imantado. A abertura dessa bolsa ficou bem estruturada, bem reforçada, muito bonita, bem fechadinha, ó. Coloquei também já minha etiquetinha personalizada e essa bolsa ficou realmente muito bonita, muito estilosa, muito chique. Ela ficou bem estruturada. Esse fechamento lateral também ficou muito delicado, muito bonito. E esse ponto é maravilhoso. Amei esse ponto, amei o resultado dessa bolsa e espero que vocês também gostem muito dela. Vamos tirar agora algumas medidas. Vou achatar ela aqui. E essa parte de baixo, essa parte mais larga, ficou com 40 centímetros. Essa parte aqui assim, ficou com mais ou menos 30 centímetros. E a abertura da bolsa está com 22 centímetros. A altura total ficou com mais ou menos 27 centímetros. E a nossa alça pronta, já com as argolas articuladas, ficou medindo mais ou menos 52 centímetros. Vamos colocar a alça na nossa bolsa. É só pegar uma ponta da alça, abrir a argola articulada e fixar essa argolinha na bolsa, no cantinho superior da abertura dessa bolsa, passando de um lado para o outro da bolsa, pegando tanto a parte da frente como a parte de trás da bolsa. E faça a mesma coisa do outro lado. Olhem como ficou linda a nossa bolsa com essa alça, muito chique, muito profissional. Você pode também colocar uma alça de corrente para transformar essa bolsa numa bolsa tiracolo. Essa alça você compra ela pronta já com essa ponteirinha articulada. E é uma corrente bem grossa. Gostei bastante dessa alça. A cor dela também está muito bonita. Vou deixar o link dela também na descrição do vídeo. Então, você pode usar essa bolsa como uma bolsa tiracolo, como uma bolsa de ombro ou uma bolsa de mão. Ela é muito prática, fácil e rápida de fazer.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se puder, por favor, se inscreva, deixe um like, um comentário, compartilhe com os amigos, porque a participação de vocês faz toda a diferença. Vocês sempre serão muito bem-vindos e até a próxima!